Obrigado por estar aqui. Obrigado por me receber. Também estava ansioso por isso. Eu adoraria que você falasse diretamente para a pessoa que está ouvindo e dissesse o que pode mudar na maneira como ela vive a vida ou como a vida se sente. Se elas absorverem tudo que você vai nos ensinar hoje e colocarem isso em prática na vida delas, eu, Eu não gosto da sensação de estar sempre ocupado, sabe? O que me motiva é que eu realmente não gosto disso. Aquele pouquinho de estresse no fundo do estômago. Simplesmente tem coisas demais para eu conseguir dar conta de tudo. No trabalho, em casa, sabe? Com minha família, com meus amigos. É aquela sensação de que não vou conseguir dar conta de tudo, mas o que mais eu posso fazer? Eu odeio essa sensação de estar sempre ocupado. Acho que esse nível de estresse vai me corroendo. Eu quero me livrar disso. Quero que você sinta que está fazendo coisas das quais se orgulha, que você está produzindo um trabalho que realmente importa, passando tempo com quem gosta, sem sobrecarga ou ansiedade. É aí que quero levar as pessoas. eu acho que nunca ouvi ninguém falar sobre ocupação desse jeito. Quero muito que você me ajude a entender isso. Parece que todo mundo com quem eu converso na minha vida está tendo dificuldade de se concentrar, tem trabalho demais, está constantemente sobrecarregado, estressado, e essa sensação de estar sempre ocupado, que eu diria, para mim, no momento em que você usa essa palavra, é como se fosse um relógio fazendo tic-tac no fundo da minha mente, como se o tempo estivesse acabando. E também é essa lista de tarefas que eu sinto que nunca consigo dar conta. Os e-mails, não consigo lidar com essa espécie de zumbido constante. Não tenho tempo para respondê-los. Tem algo que estou esquecendo. Não tenho tempo suficiente. Por que este momento em particular é tão desafiador para tantos de nós, Cal? Bem, em primeiro lugar, temos muito mais informações disponíveis do que nunca, certo? A tecnologia digital nunca tornou mais fácil, do ponto de vista da facilidade de comunicação, pedir a alguém que faça algo ou que concorde em fazer algo. E-mails, mensagens de texto, notificações do Slack. É muito fácil pedir às pessoas que façam coisa. Esse atrito é baixo. Também estamos mais distraídos do que antes. Assim, essas mesmas ferramentas digitais que podem nos enviar solicitações de trabalho também nos distraem, capturando nossa atenção. E não é como costumava ser. Há 30 anos, quando eu me sentava em frente à TV e ia assisti-la pelas próximas 4 horas, esses pequenos momentos de distração eram o que me distraíam. Tem. Pouco de rede social, uma olhadinha em um site aqui, pulando para um joguinho ali. Então nossa atenção está fragmentada. Isso torna mais difícil fazer as coisas. Então estamos dizendo sim para mais coisa. E aí nossa capacidade de realmente concluir as tarefas diminui porque estamos distraídos o tempo todo. E é tudo tecnologia digital, que é meio que o pano de fundo de todos esses problemas. A gente precisa retomar o controle do nosso cérebro, certo? A gente não percebe o quanto ficar olhando para esses aparelhos o tempo todo, permitindo que empresas que ganham uma fortuna descobrindo como fazer a gente olhar para aquela tela, dominam o nosso espaço mental. A gente não percebe o quanto isso nos deixa fora de forma mentalmente. É como se todos nós fôssemos atletas profissionais e estivéssemos fumando e tomando milkshake. Gostamos de cigarros e milkshakes, mas não notamos que isso prejudica nosso desempenho quando jogamos. A mesma coisa está acontecendo com o nosso cérebro. Você vai acabar olhando para essas coisas o suficiente para, na hora de pensar de verdade, ter uma ideia nova, ser criativo ou levar aquele projeto até o fim. A gente sofre. E eu não sei se a gente percebe o quanto estamos fora de forma cognitivamente. Bom, eu também acho que isso tem uma grande implicação para quem cuida de crianças pequenas ou de pais idosos. E aí você sente isso tanto no trabalho quanto em casa, porque você é cuidador. Estar fora de forma, cognitivamente, também é um motivo pelo qual você não tem tempo para si mesmo, tá exausto e parece que nunca acaba. Quero dizer, essas coisas estão conectadas? É o sim, isso também pode te dar uma ansiedade constante de fundo. Então, se o que você está usando para se distrair no seu celular é um conteúdo carregado, talvez vindo das redes sociais, Conteúdo carregado? é algo feito para te deixar emocional, certo? Então, você tem um algoritmo que seleciona coisas para você ver que vão provocar uma reação, porque se você tiver uma reação, vai rolar para a próxima coisa. Bom, quais são as maiores reações que podemos provocar? Você vai ficar muito chateado, você vai ficar muito bravo, você vai ficar muito surpreso ou triste. Isso é ouro para uma empresa que quer te fazer olhar para o celular. Mas é péssimo se for a sua mente e você está tentando estar presente com seus filhos e é hora do banho. E ao invés de conseguir simplesmente estar ali com seus filhos, você está se sentindo ansioso, distraído e não se sente nada bem. É nesse estado que nos colocamos. E nós simplesmente refletimos sobre isso agora, pois é assim que se sente estar vivo no mundo moderno. Acho que não nos damos conta de que muito disso é, na verdade, um sentimento negativo autoimposto. Uau! Desculpe, só queria que essa ideia fosse assimilada por um minuto, porque acho que, para a maioria de nós, é isso mesmo. Você nem se dá conta de que existe uma maneira diferente de viver sua vida. Temos estado tão sugados por essa sensação de estar sempre ocupados, e você acabou de chamar isso de conteúdo carregado, algo que nunca ouvi ninguém dizer antes, mas faz sentido. Essa necessidade constante de estímulo que acaba esgotando sua mente, seu corpo e seu espírito. O que significa a produtividade lenta?
Porque quando ouço a expressão produtividade lenta, sinto uma certa aversão, porque estou tão acostumada com a correria que fico com medo de desacelerar. Isso é normal? Acho que essa reação é o motivo pelo qual escrevi o livro. Fala mais sobre isso. A ideia de colocar a palavra lento antes de produtividade e deixar as pessoas nervosas me mostrou que temos um problema. E de onde realmente surgiu esse livro, há duas coisas acontecendo: uma geral e uma pessoal. Então, a questão geral é que a pandemia chegou. Eu tenho um público de podcast, leitores de livros, e eles começaram a ficar realmente incomodados com a palavra produtividade. E eles estão realmente pressionando. Eles dizem: estamos cansados dessa palavra. Estamos exaustos, não gostamos dessa palavra. Comecei a pensar: o que acontece? O que acham ser produtividade e por que tá quebrado? Aí eu tinha esse lado pessoal acontecendo também, que é, sabe, eu tenho 3 meninos. E eles estavam justamente entrando nessa idade, aquela idade do ensino fundamental, em que vira uma chave e eles basicamente precisavam de todas as horas de pai possíveis. Acho que é uma coisa de pai e filho, sabe? Eu pensava, como continuar fazendo o necessário para ser bem-sucedido na carreira? Mas tendo muito mais tempo para eles, porque agora eles estão nessa fase. A sobrevivência com o bebê passou, agora precisamos de você perto, pai. Queremos seu tempo. Então eu também estava pensando nisso. Quis entender, ok? O que houve com a produtividade? Por que isso está nos deixando tão estressados? Será que é possível ser produtivo sem ficar estressado? Será que dá para ser produtivo sem estar sempre super ocupado? E aí eu entrei nesse buraco de coelho de onde veio a nossa noção atual de produtividade. O que é a nossa noção atual de produtividade? E existe alguma que possa ser mais lenta? E foi daí que surgiu o Iro. Hal, o que todo mundo entende errado sobre produtividade? Esse era o problema. Ok. Tínhamos uma definição, e por nós, quero dizer, sabe, economistas. Tínhamos uma definição há centenas de anos, que era de que se tratava de uma proporção. Entrou esta quantidade de coisas no sistema e saiu esta quantidade de coisas. E se você conseguir produzir mais, você será mais produtivo. Começou falando sobre agricultura. Temos essa quantidade de hectares de terra. Se conseguirmos colher essa quantidade de alqueires de trigo em vez daquela, teremos uma forma mais produtiva de cuidar de nossas plantações. Depois, conseguimos fábrica. Fazia muito sentido. Temos esse número de trabalhadores nas fábricas. Quantos modelos T estamos produzindo por dia? E quando mudamos de rumo, construímos o modelo T. O número aumentou. Isso é mais produtivo. Essa era a definição de produtividade que tínhamos estabelecido por algumas centenas de anos. Depois, o trabalho de escritório ganhou força. Então, essa ideia eu chamo de trabalho do conhecimento no livro. Trabalho do conhecimento é um termo dos anos 1950, porque foi quando as pessoas começaram a trabalhar com a mente de uma forma que não acontecia antes. Aquelas definições de produtividade não funcionavam mais porque não havia mais modelos T para apontar. Se eu trabalho em escritório, não posso dizer: no fim do dia, aqui está uma pilha de peças. Olha, produzi 10 peças hoje. Não estou sendo produtivo. Aquela pessoa só produziu 7. Em vez disso, nos trabalhos de escritório, as pessoas estavam trabalhando em várias coisas diferentes. O que elas estavam fazendo era meio incerto, porque mudava de um dia para o outro. A pessoa ao meu lado estaria trabalhando em coisas diferentes das que eu estava fazendo. Tudo ficou muito mais vago e nebuloso. Então, não tínhamos mais uma boa maneira de realmente, com números, dizer: olha o quão produtivo você é. Olha o quão produtiva aquela pessoa é. E o meu argumento é que, no lugar disso, acabamos recorrendo a uma regra meio vaga que eu chamo de pseudoprodutividade, que basicamente diz: quanto mais eu te vejo fazendo, melhor. Então, atividade visível passa a ser meu critério para dizer que você está sendo útil. Quanto mais ocupado você tiver, mais produtivo eu vou dizer que você é. Então, caímos nessa armadilha que eu chamo de pseudoprodutividade. E foi assim que surgiu a nossa epidemia de ocupação. E eu acho que foi isso que as pessoas não aguentavam mais quando chegamos à pandemia.